Tudo bom? Esse aqui é o terceiro episódio do Biocast. Hoje a gente vai falar sobre consumismo na sociedade atual e num debate solto. Então, para apresentar o programa hoje, tem eu, Samuel. Eu, Samara. Eu, Thalita. Eu, Vitória. Então, gente, no episódio de hoje nós vamos falar sobre o consumo consciente, sobre o consumismo e os impactos que ele pode causar na natureza e como podemos reverter isso no nosso dia a dia com gestos mais simples. Então, para começar, eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre o consumismo e em relação ao consumo também. O consumo é uma coisa natural, normal da natureza e normal dos seres humanos em geral, porque desde sempre nós consumimos o ar, por exemplo, o mínimo para a sobrevivência. Porém, o consumismo é uma ação que de compra excessiva e sem necessidade, que é motivado por diversos outros fatores, como o impulso ou o desejo de comprar mesmo. E na sociedade, ele é chamado de comportamento destrutivo, porque ele causa impactos em diversos aspectos da vida cotidiana. Mas quais são esses impactos? Quais são as consequências? Além da consequência financeira, que é a mais óbvia, digamos assim, a consequência ambiental também é muito grande. Por que isso? Porque o consumismo ele causa um aumento da produção e, consequentemente, da exploração de recursos naturais e para atender essa demanda, ou seja, há uma degradação ambiental em níveis inimagináveis, como na questão da emissão dos gases poluentes e na contaminação da água e do solo. Hoje, existem diversas pesquisas que mostram que nós, quase a população mundial toda, exatamente 92%, respiram um ar que é desagradável, que não é indicado para a saúde. Então, esse é um problema mundial, esse problema da questão da emissão de gases poluentes. E também a questão do lixo, né? Que acho que causa muito impacto na comunidade em si, por conta da questão das enchentes, por exemplo. De acordo com o panorama de resíduos sólidos, lá em 2016, eles encontraram dados de 71 milhões de toneladas de lixo que foram depositadas no Brasil, e isso foi em 2016. Então, assim, eu acho que hoje, na verdade, isso não acabou. E principalmente a questão do lixo plástico, né? A ONU, ela já liberou um relatório falando sobre os impactos que esse lixo pode causar na economia, como também, óbvio, a questão do oceano e a questão dos animais marinhos, né? Se a gente fosse colocar isso em dinheiro, acho que é mais ou menos 75 bilhões de dólares que esse impacto ele causa na natureza, nos rios, lagos e mares. Então, como a gente pode reduzir esse consumismo, principalmente de plástico? Eu acho que o primeiro, a gente deve discutir um pouquinho sobre a questão do planejamento de gastos, né? Tem muita gente que ama planejar. Eu, por exemplo, amo planejar viagem. Quando não tinha pandemia, lógico, amava planejar viagem. E eu acho que, assim, festa de aniversário também, etc. Mas eu acho que a gente deve olhar primeiro para coisas mais simples do nosso dia a dia. Por exemplo, eu pego R$ 20. O que eu vou fazer com esses R$ 20? Eu acho que eu devo me planejar um pouco mais. E tem vários métodos que a gente pode usar hoje, né? Como a questão de apps. Eu peguei alguns apps aqui que a gente pode usar, como o cofrinho.com, que estabelece metas de consumo e ajudam a planejar e juntar dinheiro
para alguma coisa futura. A gente pode estabelecer também uma data para a gente parar de contar esse dinheiro, para de juntar esse dinheiro. Eu acho muito interessante. Então, assim, não tem desculpa de, eu não sei fazer planilha, eu não sei fazer. Eu sou muito organizada. Não, tem um app que faz tudo para você. É só você ter força de vontade. O segundo tópico que a gente deve discutir é mais sobre o nosso tema de hoje, né? É sobre o consumo consciente e o pensar antes de agir, basicamente. Ou seja, será que a gente vai no supermercado, a gente compra alguma coisa que a gente ama muito, a gente pensa nas etapas de produção? Será que aquela empresa de papelaria que eu amo, ela replanta, ela faz o reflorestamento? Será que ela tenta usar o máximo de recursos naturais? Então, assim, a gente acho que está faltando mais a gente pensar nas etapas de produção, em tudo que, na verdade, os bastidores daquele produto, basicamente. E aí, é isso, gente. Eu acho que a questão do plástico. Acho que é muito importante também falar sobre a questão do fast fashion, né? Porque tem muitas. Assim, hoje em dia está muito em alta esse negócio de comprar roupas online de sites estrangeiros. E muitas vezes a gente não sabe de onde vem aquelas roupas. Elas são. Provavelmente, muitas são de trabalho escravo. É péssimo. Aí também, muitas também. Tecidos que vêm de plantações cheios de algodão, com muito veneno e tudo mais. E péssimo para o meio ambiente. E, assim, eu sei que muita gente hoje em dia já se preocupa em comprar roupas de brechó, ou então reformar roupas antigas, transformar em coisas novas, mas esses sites, assim, estão muito em alta. E você vê a quantidade de coisas que compram nesses sites, é tipo um lixo absurdo, porque sabe que essas roupas não duram tanto. Coisa de 6 meses, elas já estão estragadas e vão pro lixo. E isso é muito ruim, assim. E essa questão que tu falou sobre os brechóis, eu acho muito importante de falar, porque, por exemplo, eu quero uma calça jeans para ir para algum lugar. E aí eu vou e compro uma calça. Gente, gasta muita água para produzir uma calça jeans. Assim, você pode pegar uma boazinha no brechó e pode utilizá-la, sabe? Assim, acho que essa fase da adaptação é muito importante. Acho que isso de, assim, entre aspas, brechó, não se aplica só a roupa, né? Porque eu gosto muito de comprar livro e 90% dos meus livros eu comprei em sebos. Estão todos usados, assim. E muitos estão rasgados, com mancha de umidade. Mas eu compro, assim, porque entre gastar R$ 60 num livro novo, que vai gerar mais lixo para ser produzido, e gastar 15 no usado, que dá para eu ler, mesmo ele não estando em perfeito estado, mas ainda dá para eu ler. Já bem menos lixo, porque uma pessoa leu antes de mim para eu poder ler agora, entende? Então, acho que a gente tem que pensar nessas coisas assim. Concordo com o que você falou. Então, gente, além da gente planejar os gastos e consumir conscientemente, a gente também pode consumir, mas reciclar aquilo que a gente consumiu, basicamente. O que eu posso dizer sobre isso? Uma experiência que eu tenho, na verdade. Meu pai, ele é marceneiro, daí ele usa madeiras que são replantadas, e aí o resto do material que sobra, as serragens, minha mãe, ela faz umas colas que são feitas de maisena. Eita, tô fazendo comercial da maisena. Mas ela pega colas que também são biodegradáveis. Se eu não me engano, é comida de milho e água, eu acho. E aí ela consegue misturar esses pós de serragem e fazer vasos. Aí ela faz a modelagem e faz o vasinho. E ela também falou que tenta não consumir outros materiais para a plantação dela que não sejam reciclados. Então, assim, é uma questão de consumir, lógico, mas conscientemente, né? Ou se eu consumo ou eu utilizo algum material, eu posso usar restos dele, né, sobras,
para produzir outros materiais. Então, assim, acho bem interessante a gente discutir sobre isso também. Também não só reciclar, mas também reutilizar, né? Para Ou utilizar isso. dar outro sentido àquele objeto, dar outra função. Tipo, sei lá, coisa bem básica. Você usa bebe um refrigerante, alguma coisa, e depois usa garrafa PET pra fazer, sei lá, um vasinho de planta, ou enfim, um telhado, sei Sempre lá, qualquer coisa, tá ligado? sempre reutilizo tubinho de papel higiênico para fazer brinquedo pro meu hamster. Pô, todos os brinquedos deles são de papelão, assim, que eu sempre reutilizo tudo. Eu uso resto de caixa de leite também e de creme de pentear que eu uso para botar as mudinhas dentro. A gente lava direitinho e recorta do jeito que dá. E o resto do recorte também a gente pode fazer outras peças, tipo brinco, etc. Também acho interessante, se não for possível, né, essa reutilização, fazer coleta seletiva, né? Reciclar, propriamente dito. Tipo, Sim, sim. Assim, separar o lixo e tudo mais. Que isso dá uma ajuda muito grande para o planeta todo. tem uma amiga minha que a gente tava comentando sobre isso um dia desse. E ela falou que o pai dela tem meio que um acordo com uma ONG lá que recicla lixo perto da casa dela. Daí ela sempre busca pegar os vidros e resto de papel. Daí essa ONG, eles pegam os vidros principalmente para fazer objeto de decoração e o papel para fazer, como eu falei, brinco, outros objetos, tipo casinha para pet, ou caixinhas para guardar porta-brinco, né, no caso, e porta-joias, etc. Assim. Aí isso Nossa, também valoriza o comércio local, né? sim, com certeza. Então, eu acho que linkando com isso que vocês estavam falando sobre reutilizar e reciclar, acho que a gente também pode começar a pensar não só isso, porque também procurar no supermercado produtos que já tenham essa pegada mais ecológica, assim. Eu pensei em vários produtos assim que a gente pudesse falar, e alguns eu já utilizo, outros não, mas acho que são interessantes de se falar. Por exemplo, cotonetes são muito difíceis de reciclar por causa do algodãozinho que já foi utilizado por outra pessoa, ou seja, você não poderia reciclar aquilo. E a haste também é difícil de reciclar, mas usando um cotonete de papel que já foi reciclado antes, você já está dando uma grande ajuda para o meio ambiente. Eu sei que muita gente fica pensando, eu vou usar um cotonete de papel, ele vai ficar mole. Mas também não é assim, dá para utilizar muito bem. Eu tinha isso antes, eu pensava, não serve um cotonete de papel, porque quando eu for usar, não vai prestar. Mas é ótimo de se usar. Também você pensa que já está fazendo um bem, né, para o planeta. Sim, pequenas ações mudam o mundo. Sim, tem muitas outras coisas assim. Escova de dente também, que a Thalita estava falando, que ela começou a utilizar as escovas de dente de bambu. E uma escova normal leva em torno de 500 anos assim para degradar no ambiente. E uma escova de bambu você enterra, ela leva em torno de 30 anos, mas desde que seja o tempo relativamente grande, mas é bambu, então não está fazendo mal para os animais, para o ambiente e tudo mais. E Thalita, se tu quiser falar um pouco sobre as escovas que tu usa. Então, eu comecei a usar faz uns 2 meses. Acho que com o intuito também de proteger o meio ambiente, de usar plástico, acho que reduzir, na verdade, o uso de plástico. E eu fui pesquisar sobre essas escovas e elas funcionam da mesma forma, gente, com a escova normal, entre aspas, né? As escovas que a gente sempre utiliza. Além disso, depois de 3 meses, né, que é o tempo de vida útil de uma escova, ela, como o Samuel já falou, ela pode ser enterrada. Então, assim, já tem uma serventia para depois ser utilizada, por exemplo. E ainda protege a natureza. A única parte dela que não é biodegradável são as cerdas, mas as cerdas a gente. Mas assim, se a gente pensar no todo, no impacto que a gente ia causar com a escova normal de plástico, assim, se a gente comparar, é uma. Não sei explicar isso.
Mas se a gente fosse comparar, o impacto é bem reduzido, né, no caso. Então, assim, é isso que eu queria falar. Em relação a essas escovas de bambu, uma coisa que eu acho muito ruim é que eu acho que muitas vezes elas têm um preço muito mais alto do que deveria. Ontem eu fui no shopping, aqui perto de casa, e eu vi uma escovinha de bambu e eu perguntei, moço, quanto é? Aí ele disse, é R$ 25. Sendo que as de plástico tinham umas até de R$ 8, assim. Sim, Então, com 25 acho reais que você compra muitas. aqueles pacotes que vem os quatro, tá ligado? Pois Uhum. é. Então, eu acho que às vezes se torna. É difícil para muita gente entrar nesse mundo assim mais sustentável, porque meio que o capitalismo se aproveita disso Sim, e para justamente. deixar tudo muito caro sem necessidade. E que eu acho que é péssimo, assim. Termina É, desestimulando as pessoas. real. Tipo, tem muita gente que também não procura exatamente, tipo, na internet. Eu comprei a minha na internet. Eu não vou dizer o site aqui, né, gente? Mexendo. Mas foi mais ou menos R$ 5. Tinha a questão do frete e tal, mas foi menor que R$ 25. Mas, assim, eu já vi realmente gente vendendo por muito mais caro, com a desculpa de que é feito de material e que dá mais trabalho para produzir. Realmente, a questão do capitalismo ainda é presente nessa questão de materiais reciclados. E sim, eles se aproveitam muito. Uhum. E acho também uma coisa que até foi Thalita também que me mandou. Ela me mandou um gráfico mostrando o que é mais acessível, assim, que você pode comprar. Em relação a. Que eu falo isso? Gente, eu travei. Em relação a produtos mais sustentáveis. Pronto. E tinha um gráfico mostrando o que era mais fácil de você encontrar e o que é mais difícil. E, tipo, shampoo, condicionador, sabonete. A gente sabe que é muito fácil encontrar esses produtos assim mais sustentáveis. A gente encontra em barra, com embalagem de papel. Ou a gente encontra até mesmo eles líquidos, só que sem testar em animais, sem utilizar produtos químicos muito pesados e tudo mais. Só que tem outros produtos que é muito difícil de encontrar, tipo esmalte mesmo. Você vai na loja, quase não encontra um esmalte mais sustentável. Só tem aqueles cheio de produto químico que faz muito mal, tanto para a gente quanto para o meio ambiente. Acho que a gente ainda está caminhando muito devagar para realmente ter muitos produtos mais ecológicos, assim, mais acessíveis para a população em geral. Sim, e também assim, outra problemática é, algumas companhias fazerem essa propaganda ecológica, só que é só um negócio disfarçado, sabe? Porque, por exemplo, vai vender uma escova de bambu, sei lá, um canudo de metal numa sacolinha de plástico, que vai agredir o meio ambiente da mesma forma, como se, da mesma forma, ai, desculpa, que vai agredir o meio ambiente igual antes. Então, não adianta de nada. Eu pensei exatamente nisso ontem, quando eu fui na lotérica. Chegou uma menina com um monte de sacola de plástico e ela tirou de dentro da sacola de plástico uma sacolinha menor de plástico e dentro tinha uma escova de bambu. E eu fiquei olhando assim, sem entender, porque ela estava cheia de sacola com uma escovinha de bambu. E tipo, eu sei que a intenção de comprar a escova de bambu é boa, é porque ela ajudar o meio ambiente. Mas acho que a gente tem que pensar no geral, porque de que adianta eu comprar uma escovinha de bambu e encher o meio ambiente de sacola, podendo usar uma eco bag ou algo assim. Tem que pensar muito nisso. Sim, Então, uma coisa que eu também acho que polui muito, e é uma coisa que a gente não pode simplesmente, que muita gente acha que não tem como deixar de usar, são os absorventes, né? Que todo mês vai um monte de plástico lá para o meio ambiente, e é um plástico que, obviamente, não pode ser reciclado. Mas a gente pensa, hoje em dia já tem muitas outras opções mais ecológicas, assim. Os absorventes reutilizáveis, que eu sei que. E também o coletor menstrual. Só que eu sei que muita gente fica com aquele negócio, ah, meu Deus, é nojento, eu vou lavar e tudo mais. Mas não é nojento, é uma coisa que você pode simplesmente higienizar direitinho que dá tudo certo. E o bem que você faz para o planeta, fazendo essa simples troca assim, é imenso. sim, com certeza, né? É um negócio de silicone que dura um tempo
inimaginável comparado aos absorventes descartáveis. Pois é, que absorvente descartável, você 4 horas já troca, e dá uns 5 por dia. Pois é. Muita coisa. Tipo, tem uma calcinha também que tá muito em alta hoje em dia, né? No Instagram, você que mais vê sobre ela é justamente para isso. Tipo, ela é uma calcinha absorvente e você simplesmente lava e reutiliza ela, lógico, porque é uma calcinha, sem precisar gastar com absorvente e prejudicar o meio ambiente com os absorventes, né? Que são muitos. Também nessa mesma linha tem as fraldas de pano, né, para bebê. Ai, meu Deus, eu acho a coisa mais fofa. Não é? E justamente é a mesma coisa, que assim, uma fralda descartável, o bebê vai usar um pouquinho, já vai fazer as necessidades, né, e você já joga fora. Então assim, a quantidade de fralda que você vai gastar dinheiro comprando e vai jogar no lixo é uma quantidade assim absurda, né? Enquanto uma fralda de pano dura o tempo que for necessário, porque se lava Também, e, e não polui lixo. pensando sobre esse assunto também, uma vez eu lembro que eu estava conversando sobre isso, de fraldas reutilizáveis. Eu lembro que a pessoa que eu estava conversando falou: Ah, mas é muito nojento, não presta não, eu vou lavar como? Se a gente pensar, 100 anos atrás não existia fralda de plástico. Pois é. E todo mundo viveu assim por anos. Nunca aconteceu nada, sempre foi uma coisa normal. E plástico é uma coisa muito recente, se a gente pensar. E hoje em dia a gente acha que não pode viver sem, mas sempre se viveu sem plástico. Atualmente que a gente acha que tem essa necessidade, mas nada precisa de plástico, na verdade. Pois é. Uma coisa que a gente poderia também, que a gente poderia, não, que a gente tem que tirar também é no consumo da água, né, no caso, porque o consumo consciente da água é a base de um futuro sustentável. E, assim, a gente sabe que a água é um recurso fundamental para a sobrevivência do ser humano e ainda que 70% do planeta Terra seja coberto por água, apenas 1% desse volume é considerável potável. Sim, uma curiosidade interessante é que dessa pequena parte hídrica que é potável, 12% fica aqui no Brasil, né? E a maioria na bacia do Amazonas. Amazônica, no caso. Só que, assim, as reservas estão distribuídas de modo desigual em todo o mundo. Com isso, as ameaças e a escassez de contaminação, né? E, assim, tudo isso faz com que seja muito importante praticar o consumo consciente da água. Uma coisa que algumas pessoas podem confundir é que praticar o consumo consciente de água não significa deixar de usar o recurso, sim de repensar suas formas de uso. Por exemplo, evitar desperdícios, reduzir o consumo sempre que possível. Algumas dicas que a gente traz, assim, para o consumo consciente da água, coisas básicas, por exemplo, manter a torneira fechada, escovar dente, fazer a barba ou ensaboar a louça. Porque, para a gente ter uma ideia, ao escovar os dentes com a torneira aberta, a gente gasta cerca de 13 litros e meio de água em apenas 2 minutos. E assim, isso é muita coisa. Considerando a quantidade de pessoas que tem numa casa e quantas vezes a gente escova os dentes por dia, isso é muita coisa. E assim, coisas que eu vejo assim no meu bairro e com certeza muita gente vê também, a questão de lavar carro, lavar calçada, tipo, com mangueira. E assim, a mangueira dá uma sensação de que vai ter água sempre, então você vai querer gastar sempre. Só que não é legal, porque tem que ter limite. Então, assim, seria legal lavar com balde, no caso de calçadas ou de ambientes assim que você quer limpar. Você usar uma vassoura, né? Você varrer, limpar, tipo, o mínimo de água possível com um pano, um balde. Acho que nessa questão da mangueira entra as plantas também, né? Que eu vejo gente joga mangueira assim na planta, parece que vai afogar a planta. E isso tá gastando água, porque a planta não Exatamente. precisa de tudo aquilo. E até uma dica, né, que essas pessoas que gostam de aguar plantas assim, que não é o correto, é procurar aguar a planta no momento em que o sol não estiver tão quente, né? Porque assim, você vai aguar, a água vai subir, então não vai dar em nada.
você só vai estar gastando água, vai sumir isso. Então, assim, mais uma dica, né, que é a questão das plantas. Você procurar aguar as plantas no momento em que o sol não esteja tão quente, para não ter essa perca de água. Também, em relação a banhos, porque assim, aqui no Brasil, o brasileiro gosta de banho, gosta de tomar banho. Então, por que não tentar diminuir no tempo do banho, né? Assim, banhos mais curtos. Tem uma pesquisa que ela diz que 5 minutos seria suficiente para uma pessoa tomar banho. Tudo bem que nem todo mundo vai conseguir, né? Mas se você ter noção de você ter que diminuir pelo menos 1 minuto do tempo que você passa no banheiro, já vai economizar muita água. Porque você tá lá com o chuveiro ligado, gastando água e tal. Então, 1 minuto vai fazer diferença. Também tem uma dica muito importante, que é usar cisternas para captar água de chuva. Eu já vi várias pessoas fazendo isso, já vi vários documentários, entrevistas até. Pessoas que não têm essa disponibilidade de água tão grande em suas casas e elas usam cisternas de água para captar a água da chuva, né? E assim, e reaproveitar a água da chuva. Lavar roupa, usar em banheiro, lavar algum local, assim. Bastante reutilizável, porque a água da chuva não é suja. Você pode fazer muita coisa com ela. Uma coisa que eu lembro que eu aprendi quando eu era criança na escola é a questão da descarga, porque tem gente que aperta o botão, passa 1 minuto apertando o botão da descarga. E muitas vezes apenas Exatamente. 3 segundos é suficiente e já vai. Não precisa passar 3 Até horas segurando o mesmo, botão. Sim, também no banho, justamente, né? Diminuir o tempo do banho é importante, mas às vezes a pessoa não consegue. Então, assim, se você pelo menos puder fechar o registro, nos momentos que você não estiver utilizando a água, certeza. tá ligado? Pô, a pessoa tá lá se saboando, passando shampoo e água correndo. Então, se puder fechar o registro, aí já é alguma coisa, né? Sim, sim. Passando descarga, Ah, essas coisas. A gente pode usar até a própria água que a gente já utilizou em algo. eu Por ia falar. exemplo, água, máquina de lavar, água da própria chuva, se você tiver essa cisterna e juntar. E inúmeras coisas que se você reutilizar água, se você guardar a água que você reutilizou, você pode usar na descarga. Tipo, a descarga vai embora de qualquer forma. Sim, Também acho que assim, a questão da informação, né? É muito importante, porque assim, conversar com as pessoas sobre o consumo consciente da água vai ter impactos, porque quanto mais você compartilhar informação, mais vão ter pessoas pensando nessa questão, né? Acho que é um ponto essencial também, questão de você compartilhar o que você sabe, o que você faz também. sim. Eu queria só acrescentar um negocinho. Na verdade, um depoimentozinho que eu vejo muito aqui na rua, que é muita gente pega, é como se fosse um festival, a sério, gente. É uma questão muito horrorosa. Porque meu vizinho, ele todo final de semana lava o carro. E ele usa mangueira para lavar. E às vezes ele passa horas lavando o carro. Então, assim, gente, por favor, controlem o consumo de água na mangueira. É sério, gente, não usem muito tempo. E a questão também de lavar calçada. Tem muita gente que pega a mangueira e lava a calçada com água limpa. Gente, sei lá, lavar roupa, por exemplo, gasta muita água. A, acho que uma quantidade mínima que você usa lavando a roupa, você pode pegar aquela água com sabão e lavar a calçada, gente. E também Vou reutilizar. vale lembrar que assim, lavar roupa, a gente meio que tem que lavar. Mas lavar Sim. calçada é uma coisa que não é Exatamente. tão E necessária é assim. não necessário, sim. Porque você vai Varre, lavar né? daqui a Usa a 5 vassoura, minutos, varre. Pois tá com é. a pessoa. Então não tem muita lógica. Então, assim, utilizar a questão da água que você utilizou antes para lavar a calçada é muita lógica, né? É. Também sobre o consumo consciente, né, e a diminuição do uso de água. Aliás, a diminuição do uso excessivo de água, a gente pode levantar aquele tema que a gente já comentou no primeiro podcast, no primeiro episódio, de veganismo,
que se utiliza muita água, né, para cuidar do gado e para preparar carnes também. Então seria interessante se a população geral diminuísse o consumo excessivo de carne, porque isso também diminui o uso excessivo da água. E não só de carne, né? Também você procurar consumir alimentos em geral, não de plantios enormes, né? De monoculturas que ocupam áreas gigantescas, mas de agricultores menores, né? De plantações familiares, que com certeza assim, o uso de água é muito menor. E isso a gente também pode incluir nisso, né, os alimentos orgânicos, que normalmente essas agriculturas menores não utilizam tantos agrotóxicos que agridem o meio ambiente e a nossa própria saúde, né? Então, é sempre bom você procurar vendinhas ou feirinhas e não comprar esses legumes e hortaliças em supermercados grandes, porque além você estar incentivando o, essa exploração do solo e a degradação no meio ambiente, também você está prejudicando sua própria saúde e também você acaba utilizando mais sacola de plástico, né? Fora isso, o que eu quero dizer? Ah, sim. Fora isso, o... Não, fora isso. Porque assim, a gente sabe que esse governo incentiva muito o uso de agrotóxicos, né? Só em 2 anos do mandato desse presidente aí, 967 substâncias foram liberadas para ser usadas na agricultura e a maioria delas agridem muito tanto o solo quanto o nosso corpo. E também falando da utilização de embalagem, né, de plástico, tem gente que prefere ir numa rede de supermercado grande e comprar uma frutinha cortada dentro de uma embalagem de plástico, que, assim, sem necessidade nenhuma, sabe? Porque a maioria delas, tipo, uma laranja sem casca, sabe? Você demora 10 minutos para tirar a casca da laranja. E aí, além de você colocando uma embalagem de plástico no que era uma embalagem natural, entre aspas, que seria a casca da laranja, né? Tipo, é um negócio surreal isso. Não consigo entender. E não só de vegetais, mas sempre procurar embalagens recicladas ou recicláveis, né? Não diminuir o consumo de produtos que vêm em embalagens que demoram séculos para serem decompostos ou nunca vão ser decompostos na vida. Então, sobre essa questão de supermercados, eu vi eu não sei se seria um documentário, uma reportagem, mas de um canal no YouTube chamado Goodful. Eu não sei se pronuncia assim, mas se escreve Goodful. E tava falando um pouco sobre uma lojinha que, tipo, um casal resolveu abrir a loja. É tipo uma loja zero desperdício. E eles vendem, assim, produtos a granel, como a gente vê por aqui. Só que ao invés do produto a granel vir no saquinho, eles incentivam os clientes a levarem pote de vidro para pegar para comprar os produtos, né? Tipo, eles pesam o vidro antes e depois pesam com o produto dentro. O macarrão vem embalado numa fitinha de papel, assim, reciclado. E eu achei incrível, assim, quando eu vi a reportagem, porque isso que essa é a primeira loja, assim, que tem lá em Los Angeles. Mas seria incrível se isso se espalhasse, assim, pelo mundo. Porque aqui no Brasil mesmo eu nunca vi algo nesse estilo. O supermercado, se você for no corredor, cheio de plástico, de papel sem ser reciclado. E
Ver essa lojinha foi, tipo, uma coisa incrível pra mim. Com certeza. É, É, é. na verdade, não era sobre fruta, mas é uma confeitaria que tem aqui em Recife. E ela até falou que não usa a questão do plástico, a embalagem de plástico para colocar os bolos e afins, porque isso meio que prejudica o meio ambiente, lógico. E aí ela prefere utilizar potes de vidro e ela também faz desconto, por exemplo. Um cliente compra o produto dela e aí se devolver, ganha desconto no produto, no próxima compra, na verdade. Então, Isso é assim, ótimo. já é um incentivo para as pessoas elas devolverem, né? Fazendo essa reutilização do vidro. E é isso mesmo. É. Também falando sobre o consumo consciente de alimentos, a gente tem que se ligar no desperdício, né? Porque, por exemplo, só aqui no Brasil, mais de 116 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar ou estão passando fome. Essa pesquisa é de dezembro do ano passado. Então, assim, enquanto isso acontece também, aqui no Brasil se desperdiça 41 mil toneladas de alimento por ano, sabe? Então, aliás, mais do que isso, porque isso eu vi numa reportagem antiga. Então, a gente tem que se ligar muito no desperdício de alimento, né? Tem uma outra pesquisa também que diz que no Brasil se desperdiça, em média, né, R$ 1.000 por família só em alimentos, só alimentos que vão pro lixo. Que a maioria deles a gente podia colocar fazer compostagem na composteira, ou então colocar em lixo reciclável, que a maioria disso vai para o lixo normal, sabe? Então, quando você vai no restaurante, você só pede realmente que você vai consumir. Tem muita gente que vai em restaurante que simplesmente come metade da comida e deixa o resto lá no prato. E aquilo com certeza vai pro lixo, sabe? Ainda mais porque hoje em dia a gente tá vivendo pandemia, né? Então assim, não pode estar compartilhando alimento. Mas assim, você ter a consciência de que você está desperdiçando um alimento que muita gente está precisando, sabe? E assim, esse na verdade é um problema mundial, né? Que hoje em dia a gente já produz alimento suficiente para todas as pessoas do mundo. Só que é justamente um alto preço de alimentos básicos e, e também o desperdício de alimentos de pessoas com maior poder aquisitivo que proporciona essa fome, né? Esse terror que a gente vive. E tem algumas dicas para evitar o desperdício de alimentos, né? Como planejamento das compras e das suas refeições, não pedir alimentos em excesso, né? Ou reaproveitar as sobras, sei lá, tem gente que só joga o resto do almoço no lixo, enquanto você podia fazer, sei lá, uma marmitinha e dar pra alguém em situação de rua, sabe? Ou então, sei lá, colocar na composteira, como eu já falei. Enfim, você tem soluções, sabe? Então, uma coisa. Acho que isso tem muita ligação com o que a gente estava falando antes sobre consumismo, né? Sim, Porque muita gente vai só no mercado, sem planejar nada, chega lá, compra qualquer coisa que tá afim e quando chega em casa estraga, porque não consegue dar conta de tudo aquilo que comprou. sim. Fala também, culturas e tal, que além de ter um desperdício de água e degradação do solo pela, pelos agrotóxicos, também há a questão do desmatamento, né? A gente sabe hoje em dia, principalmente no centro-oeste, no Cerrado,
tem um desmatamento assim absurdo pra plantar soja, tá ligado? Ou fazer plantação de gado. Pra plantar soja, calma. Pra plantar soja ou fazer pastagens, né? Para o gado. E assim, isso não só agride o solo, mas você desmatar o cerrado. O cerrado é um dos biomas mais importantes que a gente tem, ou se não. Eu acho que se fosse elencar, seria um dos biomas mais importantes que a gente tem aqui no Brasil. Então, a gente tem uma perda de biodiversidade, de fauna, de flora, de recursos hídricos avassaladora por causa desse desmatamento. Isso é uma questão também que a gente tem que olhar antes de comprar alimentos assim, que são produzidos em larga escala, né? Também um ponto que a gente pode discutir é sobre o descarte correto de algumas embalagens. Por exemplo, nos Estados Unidos, existem diversos vídeos na internet de pessoas que fazem tour pelos lixos dos Estados Unidos e acabam achando embalagens que podem ser utilizadas para outros fins. Geralmente são descartadas por aquelas empresas de cosméticos que o prazo de validade chegou, daí elas jogam lá no lixo comum as embalagens de vidro, as embalagens de papel, e as empresas não pensam em reutilizar para fazer outra coisa, sabe? Então, eles não fazem um descarte correto. Daí, essas pessoas, várias pessoas, né, que fazem esse tour pelo lixo, acabam pegando esse material e utilizando na própria casa. Mas, assim, eu acho que seria muito interessante que essas empresas, e são marcas famosas, né, vale salientar, elas fizessem esse trabalho de reutilização, porque, gente, a embalagem está novinha. Acho que só precisa basicamente lavar e botar o outro produto dentro. É só isso, sabe? Reutilizar as embalagens de produtos que venceram, digamos assim. Essa questão deles não pegarem essas embalagens para reutilizar é porque eles iriam perder dinheiro fazendo isso, daí não é interessante para eles. Pois é, né? Então acho que vai muito também aquela questão do capitalismo, de só buscar dinheiro, 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 enquanto a gente acaba com o planeta. Com muitas pessoas também que estão sofrendo por conta disso. Sobre o descarte indevido de materiais, assim, isso já é um pouco fugindo do tema, né? Mas é uma coisa que tem que ser revista, que não só das embalagens, mas do próprio conteúdo, porque, tipo, a gente consome pilhas, baterias, materiais eletrônicos, remédios, e o que mais? Um bocado de coisa aí que a gente não pode jogar no lixo comum, né? E também não tem como reciclar esse material. Só que a gente encontra pouquíssimos lugares que tem na coleta seletiva um lugar para colocar esses materiais. Por exemplo, o remédio que o remédio venceu, você não pode jogar no lixo comum, sabe? Você tem que separar esse remédio. E normalmente tem algumas farmácias que coletam medicamentos vencidos, ou então até produtos de higiene que você, sei lá, começou a usar, não terminou, ninguém quer, para não jogar fora, você pode descartar lá também. Mas não são todas, e é difícil encontrar farmácia que tenha esse recurso. Então é isso, gente. Eu acho que foi ótima hoje a discussão da gente. Eu queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui o nosso podcast. Também pedir para vocês checarem os 2 últimos episódios. Dizer que semana que vem provavelmente não vai ter episódio, mas a gente pretende voltar para vocês se for possível. Então, não esqueçam de continuar acompanhando a gente no Instagram. E é isso, muito obrigada. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.